Fé. Esse é o tema que a igreja se propôs a trazer mensagens baseadas nesse tema no mês de março. A fé, ela se manifesta de muitas maneiras. Abraão exibe sua fé obedecendo a norma divina. A narração descreve a fé de Abraão nos termos abrangentes de ele guardar toda a lei. Quando olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 5, nós encontramos: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É assim que funcionou a fé. A fé em Isaac, ela se manifesta por meio da sua disposição de aceitar pedras. Porque o texto que nós temos em mãos e o texto que servirá para cultuarmos a Deus nessa manhã, nos mostra que, sobrevindo à terra muita fome, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E ao longo da leitura nós vamos observar que Deus dá uma ordem para ele. Ele deveria ficar na terra. Ele poderia ter descido como seu pai fez ao Egito. Abraão, durante as suas peregrinações, ele vai até o Egito no momento de fome e vai até a Filisteia também no momento de fome. E foi dado essa ordem, é uma ordem que precisa de fé, para que ele obedecesse. E nós vamos observar no texto que ele fica na terra. Ele manifesta a sua fé através da disposição de aceitar as pedras. O que tem no deserto? O que tem no lugar de fome? Tem pedras. E isto é fome. Isso faz com que ele esteja na vontade de Deus. Ele, em vez de buscar o pão fora dessa vontade, ele fica na vontade de Deus. E o exemplo maior que nós podemos pegar na introdução desse sermão é a própria figura do Filho maior de Deus, Jesus Cristo. Quando, dos seus 40 dias de jejum no deserto, o tentador o procura e faz a seguinte proposta. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós encontramos esse texto em Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. E fome, meus irmãos, e seca, é algo que está presente no Velho Testamento, está presente em vários momentos da palavra de Deus. As incertezas quanto à ocorrência de chuvas na estação própria e na quantidade adequada fizeram da fome e da seca episódios bastante comuns na antiga Palestina. Era frequente, diferentemente de outros tempos. E o que nós podemos... Uma leitura que eu fiz em sites do IBGE, em sites de programas que cuidam da fome no mundo, eu pude observar que nos últimos 5 anos, a fome na América Latina, em função de vários problemas conjunturais, fizeram com que a fome aumentasse muito. E nós vivemos um momento em que a preocupação que temos como nação, as nações ao redor do mundo, com a questão da pandemia, da Covid, qual que é a grande preocupação? É se vai haver alimento na mesa,
se vai haver alimento para as pessoas. Então essa questão de fome está sempre presente, diferentemente lá do mundo agrário, de um mundo em que vivia-se da plantação do campo. Nos dias atuais nós também trazemos essa mesma preocupação. E a mensagem para a igreja, o tema que eu proponho, é que você pense, as seguintes são as palavras: fica na terra, vírgula, prospere e tenha fé. Se Deus te convida e te faz um convite de te salvar, de cuidar de você ao longo da história da sua vida, você deve ter esse entendimento de que a fé tem que ser algo que esteja presente todo o tempo na sua vida. Porque ao ler, ao abrir os noticiários, nós somos convidados a desistir da fé que nós temos. Os noticiários e tudo que chega até as nossas vidas são decepcionantes. E são muitos os homens, são muitas as famílias. E entre nós que somos o povo que fomos chamados para servir a Deus, somos muitos os que acordam de manhã e não têm fé para caminhar. Quando nós somos aqueles que fomos ensinados através da palavra, das sagradas escrituras, a confiar que Deus há de cuidar das nossas famílias. Tem homem que não sai da casa sem saber o valor do dólar, sem saber quanto que está as suas ações nas bolsas de valores ao redor do mundo. São muitos aqueles que não dormem mais preocupados com as suas rendas, com o que terão no dia de amanhã. Então eu proponho, e o tema fica para nós: tenha fé, você deve praticar a sua fé, prospere. A terra pode estar seca, pode estar tudo contrário ao que você espera da sua vida, das informações que chegam até você, mas tenha fé. E vamos ao texto? Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 fecha então essa primeira introdução nossa, esse primeiro ponto do nosso sermão. Diz aqui, versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. O primeiro ponto do sermão é a tentação de fugir. Todos nós podemos passar e ser tentado a fugir. E a verdadeira fé sempre é testada, seja pelas tentações ou pelas provas ao nosso redor. Procurando aqui no livro de Tiago, capítulo 1, nos mostra que a verdadeira fé sempre é testada, seja pelas tentações ou pelas provações ao nosso redor. Quais são os benefícios das provações? Tiago capítulo 1, 2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros
em nada deficiente. Então, muitos dos cristãos querem ter uma vida pautada só por conquistas, por uma vida em que não exista dificuldades. Mas o Tiago nos ensina que o passar por provações faz com que nós devemos buscar alegria nos momentos. E qual que é o momento das provações? É o momento que acaba o bujão de gás lá em casa. É o momento em que os recursos para pagar a energia ficam escassos. Momentos de provações são momentos em que falta saúde dentro da nossa casa, em que nós ficamos sem recursos para quitar os nossos compromissos financeiros. E não é momento de desesperar, é momento de buscar através do trabalho, através da luta diária, mas buscar na confiança de que Deus há de cuidar das nossas vidas. E como é que vem a origem disso tudo? Como que vem a origem em que, se nós temos a aprovação que é colocada pelo próprio Deus, nós também passamos por tentações. Quando olhamos para Isaac, ele foi tentado a deixar a terra, mas Deus convida ele a ficar na terra. E ele fica, porque descer para o Egito seria mais interessante. O Egito tem o rio Nilo, que traz, mesmo em momentos de necessidades para o mundo da época, o rio abastecia com água para que pudesse haver plantações, havia comida no Egito. Mas Deus tinha uma promessa para eles, para os patriarcas, de que aquela terra, Canaã, seria deles. E quais são as tentações que nós passamos? Diz aqui a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, nesse momento, nós temos que pensar que uma fé que é verdadeira, nós estamos falando de fé, estamos falando de perseverança, estamos falando de esperança. Tudo isso vai passar por esses dois crivos, meus irmãos. Nós seremos tentados, assim como Jesus foi tentado no deserto, o tentador quis e o induziu no momento em que Jesus estava no seu corpo humano a fazer com que as pedras se transformassem em pães. Jesus responde com a palavra de Deus. Seremos tentados ao longo das nossas vidas. Nós seremos também provados. Como é que um homem ele dá prova dentro de uma empresa de assumir um cargo de mais responsabilidade, de uma gerência, de buscar dentro de uma empresa, ou seja, dentro de uma universidade, galgar pontos lá dentro, buscar ganhar mais, crescer mais. É através de muito esforço, é através de muita luta, é através de muito estudo. Muitos são os homens que passam o ano todo estudando para passar num concurso público e começam a estudar às 6 horas da manhã e vão até às 8 horas da noite, dia após dia, estudando, para que quando chegar no dia do concurso passe. Então nós somos provados no mundo normal. E com as coisas de Deus, Deus vai procurar também nos mostrar, nos provar. Existe a tentação de fugir. E é impossível fugir das provações. Nós não podemos crescer na fé ao fugir das dificuldades. O livro de Romanos nos fala a respeito das provações que nós teremos nas nossas vidas. Romanos capítulo 3, versículo 5, versículo 3 e 4, nos traz o seguinte desafio para as nossas vidas. Preste atenção, queridos irmãos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se você está atribulado, olha aqui o que
O que a palavra de Deus diz para você? Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, o ser provado faz parte do crescimento da nossa fé diante de Deus. Não adianta fugirmos, é impossível fazer provações, nós não podemos crescer na fé ao fugir das dificuldades. E a partir do versículo 3 nós vamos ver que o Isaac, ele mesmo tendo a bênção de Deus, de que ele seria próspero, que Deus iria cuidar dele, ele passou pela tentação de fugir, mas entrou um aspecto da vida humana. E eu gostaria de pontuar para você que a Bíblia nunca deixou de falar das falhas, nunca deixou as falhas dos homens encobertas. A partir do versículo 7, nós vamos encontrar a seguinte situação. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente alguém do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. A palavra de Deus é para compreendermos que Deus não procura homens perfeitos para que esses homens sejam exaltados através das linhas das Sagradas Escrituras. Deus, ele está aqui para mostrar a glória dele. Deus não reparte o poder dele, a majestade dele com homem nenhum. Então, se nós temos o filho de Abraão dando continuidade à fé pactual, porque Deus prometeu, a aliança de Deus era com Abraão, com a geração de Abraão. Isaque foi o filho da fé, foi aquele filho que Sara vai dar quando já estava velhinha. Se esse homem tinha um pacto com Deus, nós podemos entender que ele falhou. Assim como seu pai passou lá pela Filisteia com Abimeleque, assim como seu pai desceu ao Egito e falou com o faraó que Sara era tua irmã e Sara era meia-irmã de Abraão. Então nós podemos olhar que Abraão teve uma meia mentira, porque a sua esposa era meia-irmã. Agora, Abimeleque, ele não era irmão de Rebeca, e ele mente. Então, meus irmãos, a mentira tem consequência ao longo das nossas vidas. Mas o que eu quero frisar no texto, eu não poderia passar isso sem falar com a igreja, que a mentira, os erros, os pecados caminham junto com os eleitos de Deus. E quando nós legalizamos, fazemos de nossa comunidade um ambiente moralista, um ambiente legalista, um ambiente farisaico, nós tiramos a oportunidade de pessoas caminhar ao nosso lado. Então Deus, ele vai caminhar com pessoas que são mais fracas ou mais fortes, pessoas mais bonitas ou mais feias, mais ricas ou mais pobres. Deus, a acepção de Deus não está nisso. Deus exige a santidade, mas o homem, ao longo da sua vida, que se ele tem comunhão com Deus, alguns momentos na sua vida haverá dificuldades dele servir a Deus. E nós encontramos isso na vida desse homem, quando ele
arrisca deixar a sua mulher e ir para o harém de um rei, de Abimeleque. Ele voltou nessa época, os estudiosos vão dizer que fazia 20 anos aproximadamente que ele estava com Rebeca, e seu pai Abraão, 100 anos antes, tinha passado por essa terra. Esse Abimeleque pode ser um título de um rei, ou pode ser um nome que outros copiem, não é o mesmo Abimeleque da época do Abraão, mas o erro continua na família, o erro está ali, e vai haver consequências. Alguns vão entrar no detalhe de que seus filhos, Esaú e Jacó, serão depois problemas dentro da sua família, e dizem alguns especialistas que esses problemas familiares vão permanecer na casa de Isaque até a sua morte. Então, meus irmãos, a palavra de Deus também nos ensina isso, que a tentação de mentir ou a tentação de pecar pode estar entre aqueles que vão servir a Deus, mas haverá consequências na vida. Abraão cometeu o mesmo pecado no Egito e na Filisteia. Agora, nós queremos observar se Deus deu para Isaque a promessa de que ele deveria ficar na terra e ele seria próspero. O que foi que acontece na sequência? A partir do versículo 12, nós vamos encontrar as seguintes informações: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Queridos, a terra era seca, era árida, era pedra, nada podia produzir. E a terra em que ele foi morar em Gerar, que foi o espaço que ele montou sua tenda e levou o seu povo, lembrando que ele já era algum homem de posses, porque seu pai Abraão deixou propriedades para ele, essa terra era seca como era a terra do vizinho. E por que ele colheu um grãozinho que ele pôs no chão? Ele colheu 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida. Ele semeou. Então há algo que nós devemos de pensar também com a nossa vida de fé. Não adianta sentarmos e esperarmos as bênçãos vindo do céu sobre as nossas vidas. Existe o trabalho que devemos fazer, laborial. Nós podemos colher no ofício, nós devemos trabalhar. Esse homem, ele pegou as sementes que ele tinha, ele não comeu as sementes. Ele foi até o chão, ele plantou. E muitos de nós não queremos plantar. Muitos de nós deixamos as sementes apodrecer, porque nós não vamos levar isso e pôr na terra. A terra está seca, não chove, mas ele confiou que Deus iria fazer ele prosperar, enquanto que os vizinhos não tinham o mesmo progresso que ele estava tendo. E nós falamos em prosperidade. Nós falamos que a nossa mensagem nessa manhã é: fica na terra, prospera, tenha fé. Ele ficou e ele colheu os frutos. Ele diz o versículo aqui: enriqueceu-se o homem, oh, aleluia, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, quando você se coloca na posição de servir a Deus, você pode esperar que Deus vai prosperar a sua vida. É o que nós encontramos aqui. A bênção, ele e seus vizinhos dependiam do mesmo sol e da mesma chuva, e o solo era o mesmo, mas suas colheitas eram melhores. A única condição que Deus colocou para Isaque é que ele permanecesse na terra, pois ele era um enganador. Ele pecou, ele mentiu quando ele fala que sua esposa era sua irmã, mas Deus colocou como sinal da bênção sobre a vida dele que ele ficasse na terra, e ele obedeceu. Então nós temos que entender todas essas situações. O solo era ruim para todos, o sol queimava todos, a chuva era escassa para todos os homens daquela região, mas Isaque prosperava, porque o Senhor
era com ele. E nós vamos ver então, após essa bênção, e essa bênção vem por causa do seu pai Abraão e das promessas que Deus tinha feito a ele, nós vamos encontrar então conflitos que ele teve. O versículo 14 nos mostra: possuía bois e ovelhas e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Tem lugares em que, se o homem prosperar, se o homem adquirir bens, se o homem crescer na sociedade, ele é invejado pelos outros. Em vez de nós fazermos festa quando algum dos nossos filhos, alguns dos nossos parentes ou alguém da nossa igreja, da nossa comunidade ascende socialmente, tem acesso a um mundo melhor, vai morar num bairro melhor, vai para uma universidade melhor, monta uma empresa, tem muitos empregados, muitos são aqueles que, em vez de festejar, ficam com ciúmes, com inveja, com ódio. Então a prosperidade, em vez de trazer no nosso meio, no meio em que vivemos, alegria, muitas vezes traz inveja dos outros. E aqui esses filisteus, eles ficaram morrendo de inveja, usando o dito popular. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Está vendo o que os filisteus fizeram? A prosperidade foi tanta, a inveja foi tanta que sem água naquele lugar não se vivia. E eles foram lá, aqueles poços que era uma herança de Abraão para o seu filho Isaque, foram entulhados, foram jogados terra, tijolo, barro dentro para que não pudesse ser usado. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então aqui nós encontramos que o próprio rei do local falou: olha, você ficou mais poderoso do que nós. Me faz eu lembrar de Abraão e Ló, quando os seus pastores começaram a brigar pela terra e Abraão falou para Ló: escolhe o lado que você for, eu irei do outro lado. E Abraão foi para o lugar e ele continuou prosperando, e Ló, o seu sobrinho, foi parar em Sodoma e Gomorra, no lugar do pecado. Então saiu dali, voltando aqui ao texto, disse Abimeleque: aparta-te de nós, porque já é mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os postos que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmo nome que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam água de um poço nascente. Caminhando para o final do nosso sermão, eu quero lembrá-los que Isaque, ele era forasteiro, ele era peregrino na terra, ele vivia em tendas. Ele, após esse diálogo que ele teve, foi um diálogo em que ele procurou o apaziguamento, ele não foi para a guerra com o filisteu, porque eles entendiam que aquela terra seria deles no momento em que Deus fosse passar para eles. Ele pega e monta a sua tenda em um outro local e não fica com os braços cruzados. Ele dá ordem aos seus servos e ele vai cavar os poços que eram de seu pai, e ele começa a buscar água novamente. Então tem que ser assim a nossa vida, nós devemos buscar lutar para crescermos. Nós não podemos invejar aqueles que estão crescendo, seja na nossa vida, no nosso país, no mundo. Muitos estão progredindo, fazendo coisas maravilhosas, e muitos de nós estamos apenas sentados, chupando o dedo, sem fazer nada. Nós temos que olhar para o texto e buscar aqui, olha, ele foi trabalhar, ele foi abrir poço, ele foi desentulhar poço, ele foi buscar água. E Deus então vai o abençoá-lo. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Isaque, de Ezeque, porque contenderam com ele. Na caminhada vai haver as contendas, por isso chamou o poço de Ezeque.
Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite apareceu o anjo do Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Aqui nós encontramos uma teofania. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um posto. Essa é a mensagem. Nós podemos pensar que somos convidados muitas vezes a ficar na terra, naquela terra que diante dos nossos olhos não tem nada de bom para nós, mas se Deus nos der uma ordem, fica na terra, porque tenha fé e prospere. O que nós encontramos na vida desse homem é que ele montou a sua tenda, como forasteiro que ele era naquelas terras, como peregrino, e é o que nos faz lembrar que nós somos peregrinos aqui na terra, e ele montou um altar e deu glórias a Deus. Sendo assim, que a tua vida, meu irmão, ela seja abençoada, independente do solo que você está agora. Se você está cavando poços, se você está tendo dificuldades, se você está sendo combatido pelos seus inimigos, saiba que Deus é contigo e você há de prosperar. Pai querido, abençoa o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e até a consumação dos séculos. Amém.